vamos fazer uma atividade bem bacana com o Tangram e nós vamos contar um pouquinho sobre a origem dele. Observe só essa imagem que nós mostramos. Bonita, né? No final da aula, nós vamos falar como vocês irão fazer essa atividade. Primeiro, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história do Tangram. Vamos lá? Pouco se sabe sobre o inventor ou a origem do Tangram. Existem, porém, algumas teorias sobre o Tangram. Segundo alguns, o nome Tangram é uma corrupção da palavra inglesa obsoleta, Tangram, que significa plus. Outros afirmam que é originária da tribo chinesa Tanka. As pessoas dessa tribo eram grandes comerciantes, envolvidos no comércio do ópio, e quando eram visitados pelos mercadores ocidentais, eram entretidos pelas meninas Tanka com este quebra-cabeças. Outra explicação é que a origem da palavra é derivada da dinastia chinesa Tang. E ainda uma outra história conta que o Tangram foi inventado por um homem chamado Tang, enquanto tentava consertar os bocados quebrados de um azulejo de porcelana. Na Ásia é conhecido por 7 pratos de sabedoria. Apesar deste quebra-cabeça ser mais antigo, o primeiro livro conhecido foi publicado em 1813 na China. No século XIX, na Europa e na América, verificou-se um súbito interesse no Tangram. Isso devido ao comércio com a China e, por consequente, às novidades trazidas pelos marinheiros. Este quebra-cabeça chinês gerou uma inundação de livros e conjuntos de jogos em cartão. Alguns Tangrams chineses são bastante elaborados. Alguns são esculpidos em madeira, incrustados em marfim, jade e outros materiais bem repintados. Em 1903, Sanji Liu escreveu um livro, o 8º livro de Tan. Ele convenceu muitas pessoas de que esse quebra-cabeça fora inventado há 4.000 anos pelo deus Tan. Segundo Noite, os primeiros 7 livros de Tan foram compilados por muitas personalidades famosas e acontecimentos, histórias. Tornou tudo tão convincente que enriqueceu com seu livro. Mais tarde, verificou-se que tudo se tratava de uma piada colossal. Logo, Sun conseguiu catalogar o seu livro cerca de 600 padrões, muito inventados pelo próprio. Em 1942, foi Qin Ziyang e Xun Xin provaram matematicamente a existência de um número finito de conjuntos de padrões, referindo-se como convexo. Atualmente, Tangrams continuam entre miúdos, graúdos. Este quebra-cabeça atrai pessoas de nível de entretenimento educativo e matemático. Disse que o teorema de Pitágoras foi descoberto no Oriente, com a ajuda das peças do Tangram. Com a crescente popularidade, o Tangram tem atraído muitos matemáticos e muitos livros têm sido escritos sobre ele. Vocês vão observar aqui a figura que nós formamos com essa peça. A professora Lu vai explicar como vocês irão realizar os exercícios. Olá pessoal, então hoje vocês têm uma aula um pouquinho diferente, né? Nós já fizemos uma aula de jogos de matemática para a gente ter essa interação e hoje nós vamos propor para vocês essa outra atividade, tá? Vocês vão fazer
uma atividade que é para vocês fazerem o Tangram. Vocês lembram o que é o Tangram? Olha só, vocês vão receber no slide o desenho do Tangram, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem, ó. São essas formas geométricas que nós vamos formar alguns desenhos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o Tangram de vocês, não é para imprimir um Tangram pronto, tá bom? Vocês vão fazer com a régua, recortar os papéis, fazer a medida. Tem no slide um modelo para vocês, onde vocês podem observar as medidas, né, as formas. Então, vocês vão confeccionar o Tangram de vocês vão precisar fazer 2. Porque cada um você vai usar para fazer uma figura e a atividade é para vocês fazerem 2 figuras, tá certo? Então, o Tangram são as partes coloridas. Você pode fazer em papel colorido ou você pode fazer em um papel branco e colorir com canetinha ou com lápis de cor ou com tinta, com material que vocês tiverem e quiserem utilizar, tá bom? Então, vocês vão primeiramente fazer o Tangram de vocês nas medidas e depois vocês vão formar 2 desenhos. Existem inúmeros desenhos. No slide, vocês também têm alguns exemplos de formas que vocês podem formar, tá? Os desenhos que vocês podem formar com o Tangram. Então, vocês podem criar o de vocês ou pesquisar alguns outros e fazer. Vocês vão fazer 2 folhas diferentes, 2 desenhos diferentes e apresentar para a professora na aula, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, coelhinhos que eu posso mostrar para vocês, mas dá para vocês verem bem. E o Tangram, o meu está colorido aqui, é só um exemplo, tá bom? Mas vocês podem criar a figura de vocês e depois os colegas vão adivinhar qual foi a sua figura, tá certo? Nós montamos aqui para vocês uma imagem que é da história, tá bom? Os personagens da história. Olha como ficou bem legal. Essas são as formas do Tangram que vocês vão fazer. Então, tá vendo como pode ser formado de diversas formas diferentes, diversas figuras diferentes? Tem animais, casas, barcos, em diversas formas. Vocês podem procurar na internet algumas opções, mas tentem fazer com a criatividade de vocês, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula interativa para a gente interagir um pouquinho e sair um pouquinho do exercício, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Estou ansiosa, eu e a professora Carol estamos ansiosos para ver o resultado final desse trabalho. Quero ver a criatividade de vocês, tá certo? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês.